Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui com o Puxando Fio especial, uma entrevista com o deputado Felipe Barros, que está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e está também aqui com a gente o Arthur Machado, para a gente bater um papo. Talvez o Kim entre mais tarde, mas ele está lá com a filhinha dele, talvez ele consiga entrar, talvez não, ainda não sabemos, mas de qualquer jeito... Estamos aqui. Muito bem-vindo, Felipe Barros, meu xará. Meu xará, Felipe Trielli, muito obrigado mais uma vez. Meu amigo, meu irmão Arthur, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai falar, então, sobre crime organizado e a defesa nacional, né? Porque isso também tem ligação com soberania. Arthur, pode sair, lançar a bola aí para fazer sua primeira pergunta. Vou começar com soberania, perguntando aí pro Felipe, como é a primeira, até o seguinte, ele tem alguns, acho que 2 meses, né, Felipe, que você assumiu aí a presidência da Comissão de Segurança, questões exteriores, né, e viu como é difícil? Eu tive problemas em falar, fala de novo, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Alguns meses e foi, assim, novo, né? Uma coisa nova pra gente, pra você, mas você começou chutando bem a porta, mas eu queria saber qual foi um pouco da tua impressão, se você pudesse falar pra gente qual é a tua impressão hoje, vendo esses primeiros 2 meses aqui, né, 3 meses de comissão, e também como é que você vê a questão exatamente hoje do posicionamento que tem do Brasil, do ponto de vista estratégico mesmo, nessa questão da soberania, da possibilidade de a gente poder dizer não para as coisas, né, porque é muito da minha impressão que muito da política internacional do Brasil, que a gente sempre fala, o Brasil aderiu, é sempre alguém tem alguma ideia e a gente aderir incondicionalmente, sem negociar, e você está preocupado realmente com os nossos projetos, com o nosso futuro, com o que é bom ou não pra gente, como país, e depois anunciar, né? Aderimos ao plano do Macron, aderimos a isso, aderimos àquilo, e tá sempre aderindo às ideias europeias e tal, mas como é que é um pouco dessa tua percepção do início, né, dos trabalhos da comissão, nesses primeiros meses? Qual é a tua sensação em relação à capacidade do Brasil de decidir mesmo aí o seu futuro, utilizar os seus recursos, enfim, até proteger também suas fronteiras, né? Arthur, eu acho que, assim, a minha primeira impressão, eu vou tentar responder a sua pergunta em etapas, tá? Em primeiro lugar. A primeira etapa é dizer que, de fato, não há um projeto de país a ponto de a Comissão de Relações Exteriores estar incluída nos debates de qual Brasil nós queremos construir de hoje em diante, pensando nas futuras gerações. O que há um país, hoje o nosso país, sendo sempre muito reativo àquilo que acontece da política internacional mundo afora. Então você veja, hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos, eu posso dizer tranquilamente, mais de 100 acordos internacionais que o Brasil aderiu ao longo dos últimos anos, desde a gestão Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula novamente, acordos esses que estão parados na Comissão de Relações Exteriores, porque quando um país assina, ou quando o Brasil assina um acordo internacional com outro país, nós temos todo um procedimento interno para validar esses acordos. Qual é esse procedimento interno? A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara tem que aprovar esse acordo, depois disso o Senado tem que aprovar e depois o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Mas antes mesmo desses acordos chegarem até o Congresso Nacional para que eles sejam deliberados, esses acordos internacionais saem do Itamaraty, passam pela Casa Civil e aí a Casa Civil manda esses acordos internacionais com o título de mensagem ao Congresso Nacional, mensagem número 1, mensagem número 2, mensagem número 3. Então você veja, desses acordos que o Lula tem assinado, seja com a França, seja com a China, até agora eles não chegaram à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu não sei se por conta dessa burocracia do Itamaraty junto com a Casa Civil, seja porque é uma hipótese também, que não pode ser descartada, ou porque eles sabem que eu estou como presidente, compete ao presidente estipular a pauta
aquilo que nós queremos votar, e eles sabem que nós analisaremos todos esses acordos, seja com a China, seja com a França, seja com qualquer outro país, de uma maneira muito criteriosa. Cito um exemplo concreto para vocês. Nós tivemos um acordo firmado, esse sim havia já chegado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é para permitir que outros países explorem as águas marítimas brasileiras. Recebi um pedido da França para que esse acordo seja votado, e eles queriam que fosse votado antes dessa ida recente do Lula à França. Eu comentei com o embaixador que é um assunto extremamente sensível, né, ainda mais agora que o Brasil teve o reconhecimento por parte daquele órgão técnico da ONU da extensão das suas águas marítimas. A gente ganhou um território monumental marítimo brasileiro, né, que pertence ao Brasil e não às águas internacionais, como se fala, né? E que eu faria audiências públicas, ouviria a Marinha, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, provocaria esse debate, né, porque é um assunto extremamente sensível. Então, assim, nós temos uma série de acordos internacionais firmados desde os governos passados até neste governo, que estão lá parados. Mas isso por quê? Porque não existe um projeto de qual país nós queremos, né? Você veja, o Itamaraty, que é quem faz a política externa do governo, em nenhum momento me demandou a aprovação de determinado acordo internacional porque seria um acordo internacional fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Não. Então, como também não recebo nenhuma orientação ou pedido por parte do Itamaraty, e eles não o fazem porque não tem um projeto claro de qual país eles querem construir para os nossos filhos e netos, nós vamos fazer a nossa pauta. A diplomacia parlamentar, ela é um instrumento importante da diplomacia, porque a relação entre os países se dá de algumas formas, né? Seja por parte do governo executivo, poder executivo, seja por parte dos parlamentares, através da chamada diplomacia parlamentar, através das relações comerciais, né? Então, a diplomacia parlamentar é um instrumento importante e eu vou exercer como tenho feito, exercendo e fazendo a boa diplomacia parlamentar, na maioria das vezes, diga-se de passagem, fazendo um contraponto à política internacional do Lula, que é um desastre. Você falando assim, eu não sabia. Quando você firma um acordo, quando o executivo firma um acordo, então, não é que já está fechado. Então, você precisa passar isso pelo Congresso e o seu papel ali é meio que escolher o que vai. Como é que tem algum tipo de pressão externa ou interna? É o que você falou, se eles não têm plano, então fica... Mas não tem nada que eles queiram colocar assim, pô, isso aqui, sei lá, pro petismo mesmo que seja, ou que não seja necessariamente pro um plano, já que eles não têm alguma coisa que é de interesse quase pessoal, assim. Existe esse tipo de pressão ou você tem autonomia mesmo? Pressão... Trelho, o presidente da Credem, e assim como o presidente de qualquer outra comissão do parlamento, tem a prerrogativa de escolher a pauta, aquilo que quer levar para votação. Se nós tivéssemos um projeto de país, se a gente soubesse onde nós estamos e aquilo que nós queremos, se nós soubéssemos aquilo que nós vamos negociar com cada um dos países, certamente o próprio Itamaraty tinha me demandado e explicado a importância de algum acordo internacional para que ele seja levado a plenário, mas isso, eu assumi a presidência da comissão em março, abril, maio, junho, estamos finalizando junho aí, 3 meses praticamente de Credem como presidente. Não recebi absolutamente nenhum pedido. Aliás, recebi um pedido. Que loucura. Né, que era para não convocar o ministro das Relações Exteriores. Só, foi o único pedido que eu recebi do Itamaraty, era esse. Mas olha que interessante, né? Porque o fato de não ter plano também da direita, a gente não pode nem usar esse mecanismo pra gente mesmo, né? É verdade. Isso é um problema. É verdade. O que eu tenho feito é tentado barrar ou não pautar aqueles acordos que eu acho que são prejudiciais ao Brasil, como por exemplo esse caso da França que eu falei recentemente, da exploração de águas marítimas brasileiras, que pode até eventualmente ser um acordo positivo. Eu só falei, deixei claro para o embaixador que não ia aprovar no afogadilho porque o Lula vai visitar o Macron e tirar foto com ele na Torre Eiffel, né? É um acordo extremamente sensível. Muito bem, olha, o Kim chegou, eu tava sem esperanças, olha, mas ele veio. Fala, Kim, tudo bem? Tava esperando como você tá? Minha sogra chegar, aí chegou agora, né? Essa hora ele tava dando cedo. Trabalho. Pois é, aí eu tava nessa, né? Falei, pô, velho, já é que horas? Aí tem que endereçar a criança,
Aí vai passar o dia com a avó, pronto. Antes tarde do que nunca, né? Mas 10 minutinhos. Tá no pacote. Foi bem. Começamos agora. Então vai, se você quiser já entrar na conversa, fazer a sua primeira pergunta, mesmo que não esteja ligado com o que a gente já falou. Se for repetir, Então, eu cheguei aviso. agora, nem sei saber se você estava conversando, mas tá ouvindo aqui esse final, o Felipe falando sobre Mauro Vieira, o que pode ser endereçado ou não. E aí eu queria te perguntar, até porque eu vi que o Felipe postou nas suas redes sociais sobre a questão do PL das ONGs, né? O PL da Soberania Nacional. Como é que ele tá e quais são as perspectivas dele para ir para os próximos meses, próximas semanas, né? Quem sabe? Eu posso falar em primeira mão aqui para vocês? Soltar a notícia em primeira mão? Não, em primeira mão a gente não quer. Não? Boa. Vai. Eu não vou falar. Olha, então eu designei o André Fernandes como relator. O André, que é meu amigo, meu irmão, que aliás fez uma belíssima campanha para prefeito de Fortaleza. Eu fui até lá, inclusive passar com ele 2 dias na campanha municipal. Então eu designei ele como relator do projeto das ONGs, que é o que eu tenho falado, a gente tem discutido aqui, né, nas outras oportunidades que eu estive com vocês, que é o projeto mais importante, no meu ponto de vista, para a democracia brasileira de todos esses últimos anos, né, que busca justamente acabar com a interferência externa de outros países no nosso país. E busca acabar também, um segundo ponto que está lá previsto no projeto de lei, com a venda de ativos estratégicos brasileiros a preço de banana por quem quer que seja. O projeto tem esses 2 objetivos. Então, o André está, nesse exato momento, estudando o projeto, produzindo seu relatório. O recesso parlamentar vai se iniciar no dia 17 de julho. No retorno do recesso parlamentar, nós teremos uma série de audiências públicas com autoridades sobre esse assunto. A minha ideia é realizar 3 audiências públicas durante o mês de agosto, para que o projeto seja votado no final do mês de agosto, início, primeira semana, no máximo, de setembro. Nós escolhemos essa data, inclusive, por conta do 7 de setembro. Eu acho que é muito simbólico se a comissão conseguir aprovar o projeto do PL das ONGs no dia 7, ou na semana do dia 7 de setembro, porque o dia 7 especificamente cai, salvo o melhor juízo, no final de semana. Então esse é o cronograma que nós estipulamos para a discussão e votação do projeto de lei das ONGs. Muito bem. Eu tenho que se preparar então para começar a ser atacado por diversas forças que vão surgir do nada, né? Porque vai abrir realmente a porta do inferno aí na hora de colocar em pauta. É verdade. Mas que em contrapartida, para minha grata surpresa, eu tenho recebido alguns atores econômicos brasileiros, representantes de segmentos econômicos do Brasil, principalmente relacionados à geração de energia, construção civil, muitos desses segmentos que têm investimentos no norte e nordeste brasileiro, e por incrível que pareça, eles estão acompanhando a tramitação do projeto de lei das ONGs. Muitos deles já declararam apoio e têm declarado apoio, e eu tenho conscientizado o setor produtivo brasileiro da importância de nós aprovarmos o projeto de lei das ONGs. Então, eu sei que algumas pessoas queriam que eu já botasse para votar, mas essa prévia que eu estou fazendo antes, acionando os setores produtivos, as pessoas que geram renda e que estão sofrendo na mão das ONGs, eu tenho feito esse trabalho previamente para justamente, no momento em que a gente botar ele para ser votado, a gente ter um apoio bem interessante. Muito bom. Estratégia, né? Coisa rara no nosso lado aqui. Arthur, manda bronca. Então, Felipe, dentro desse projeto que você... a gente tá falando da questão das ONGs, que é de proteção exatamente da soberania brasileira, isso tem a ver com a nossa capacidade também de a gente administrar o nosso território, foi o que você falou, né? Evitar influências externas. E também ter cuidado para que outros países não consigam, através, né, dos seus fundos que fingem ser fundos de investimento, mas são fundos soberanos e defendem os interesses desses países, pode ter uma série de fatores, inclusive de capital, né? O cara tem um acesso a capital diferenciado, taxas diferenciadas, utilizar isso para comprar ativos e que vai, na verdade, criar, inclusive, problemas diplomáticos no Brasil. Mas eu não queria falar da questão só externa. Eu queria abordar um pouquinho da segurança pública, porque eu acho que a partir de agora a realidade do povo que a gente vive hoje é uma realidade de enfrentamento em relação ao crime organizado
que é muito grande. O crime organizado virou um problema, na verdade, o Brasil eu nem vou dizer que está a caminho do narco-estado, eu já acho que o cartel já está dentro, né, do Estado brasileiro, e ele tem agido com muita atividade, não só do ponto de vista da organização criminosa em si, mas, de fato, também na política, também na montagem de negócios, e ter uma ação que hoje é transnacional, é um problema transnacional. Então eu te pergunto o seguinte, como é que vocês estão vendo a questão de segurança pública lá, quando você tem cartéis tão fortes no Brasil, que hoje determinam, dentro do território brasileiro, uma lei paralela, cobram impostos? Outro dia, teve uma matéria que os caras botaram até pedágio, né, para o cara poder sair e entrar da própria casa, no próprio bairro, tinha que pagar o crime organizado. E principalmente no momento que também você tem uma questão de tráfico de armas, que é uma coisa absurda. Semana passada, a gente estava vendo, tem um cara, uma situação que é uma praça no Brasil, um cara uma organização criminosa estava com um drone, né, tentando atingir a organização área da organização inimiga, e o cara largou uma granada. Essa granada caiu numa praça. Então dá até para ver que você tem quase que uma calibração, inclusive de armas, né, que estão sendo utilizadas em guerras, por exemplo, agora na Ucrânia, que são drones com granada, também em Israel. Então, assim, como é que vocês estão vendo a questão do crime organizado? Como é que você está vendo isso? Se vocês têm alguma ação que você está pensando na comissão, né, de utilizar isso para tentar começar a combater, por exemplo, o crime organizado, numa era, inclusive, até que o Rubio, né, falando que está preocupado com a ação do Hamas e a ação do PCC e do Comando Vermelho também, na região da Tríplice Fronteira. Olha, a partir da semana que vem, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Arthur, a gente vai tomar uma série de iniciativas focadas na defesa das nossas fronteiras e no combate ao crime transnacional. Eu quero citar para vocês alguns exemplos concretos. No meu estado, Paraná, nós temos a fronteira com o Paraguai, e em uma cidade específica chamada Guaíra, nós temos um problema seríssimo de indígenas paraguaios que estão ganhando certidão de nascimento da FUNAI brasileira, porque basta uma autodeclaração do indígena, mesmo que ele tenha sotaque guarani, ele chega na FUNAI brasileira, ele diz que nasceu no Brasil e sai de lá com uma certidão de nascimento. E esses índios estão hoje ocupando territórios brasileiros e dizendo que os territórios são deles e se apropriando desses territórios. Mas o problema, se fosse só esse, já seria grave. Mas o problema é ainda pior. Eu estive recentemente lá em Guaíra, conversando com o prefeito de Guaíra, com o vice-prefeito, que é do PL, inclusive, meu partido. E existem fortes indícios, até posso dizer, comprovações mesmo, de que o crime organizado, seja do Brasil, seja do Paraguai, se utilizam desses territórios indígenas para fazer tráfico de armas e tráfico de drogas. Porque ninguém pode entrar nesses territórios indígenas, que ficam justamente nas fronteiras, tanto do Paraguai quanto do Brasil, e os traficantes se utilizam desse território, sabendo que não vai ter polícia lá dentro, no máximo vai ter um fiscal da FUNAI que não vai fazer absolutamente nada, para traficar drogas e armas. Então, algumas matérias da imprensa já têm relatado que há uma ligação econômica, financeira e logística do crime organizado brasileiro com organizações terroristas lá fora. Ou seja, essas facções criminosas brasileiras lavam dinheiro para movimentos e organizações terroristas lá de fora. Teve recentemente até uma operação, salvo engano, da Polícia Federal para tentar desvendar e combater essa lavagem de dinheiro por parte das facções criminosas brasileiras. Então, quando a gente fala de segurança de fronteira, isso é o primeiro quesito quando se fala em defesa de soberania nacional, né? Quando a gente vai analisar a soberania nacional, estudar assuntos relativos à soberania nacional, certamente, sem sombra de dúvidas, o primeiro deles é segurança das nossas fronteiras, né? Então, esse assunto do crime transnacional, ou seja, o crime que ultrapassa fronteiras de um país, é um assunto pertinente à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a partir da semana que vem nós vamos tomar uma série de iniciativas pela CREDEM e também pela SECAI, que é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, para saber exatamente aquilo que está se fazendo em relação a isso, aquilo que vamos fazer. Existem acordos assinados pelo Brasil nos governos passados que estão parados lá na CREDEM e eu vou dar andamento a eles. Existem projetos de lei de autoria de deputados que versam sobre segurança pública e combate ao crime transnacional e eu vou pautá-los em sessões específicas cuja pauta é segurança pública,
defesa das nossas fronteiras. Recentemente, nós tivemos a votação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que estava na CREDEM, e que é justamente sobre áreas de fronteiras. Nós estávamos numa confusão imensa em relação a isso, porque a lei anterior dizia que as áreas que estão nas fronteiras brasileiras precisariam fazer um georreferenciamento até o final desse ano, né? E se não fizesse um georreferenciamento até o final desse ano, o governo federal tomaria para si todas as áreas de fronteiras brasileiras. Então veja que absurdo um negócio desse. A gente aprovou um projeto de lei que estava na CREDEM, no plenário da Câmara dos Deputados, para postergar esse prazo e para impedir que o governo federal se aproprie sem indenização de áreas que estão na fronteira, as áreas que estão tendo, inclusive, áreas produtivas, né? Então, a partir de semana que vem, nós vamos focar nesse tema, nessa pauta, que ela é extremamente importante, e eu quero fazer, inclusive, aqui um paralelo e colocar aqui para vocês com o que está acontecendo em relação ao Oriente Médio. E veja, inúmeras tratativas de uma paz no Oriente Médio foram feitas ao longo das últimas décadas. Em 93, 95, nós tivemos uma das primeiras tentativas, que foram os acordos de Oslo, e esses acordos foram sabotados depois pelo Irã e pelos braços terroristas que são fomentados pelo Irã. Depois, em 2002, a Arábia Saudita encabeçou a iniciativa da paz árabe, e o Irã mais uma vez boicotou. E o Irã sempre boicota através dos seus próceres, né? Ali o Houthis, Hamas, Hezbollah. E são justamente esses organismos terroristas que estão sendo beneficiados ou que têm uma ligação financeira com o crime organizado brasileiro, como a própria imprensa tem noticiado. Então veja a que nível que nós podemos colocar o Brasil, inclusive a nível de sanções internacionais, porque nós estamos tendo do outro lado do mundo, no Oriente Médio, a guerra, que é patrocinada por um Estado que financia essas organizações terroristas, e essas organizações terroristas que têm ligações financeiras com o crime organizado brasileiro. Crime organizado brasileiro que o governo federal se recusa a categorizar como organizações terroristas, né? Então, veja o tamanho da confusão que isso pode virar. Fala, Kim. Não, tô aqui ouvindo aí, falando de segurança pública, é que eu não queria sair desse tema, mas não tem como não pensar, porque tá falando soberania, segurança pública, descaso, talvez a falta de preocupação. E aí o Lauro Jardim noticiou, deve ter 2 dias, que Lewandowski vai propor aí o crime de ecocídio. Ecocídio, a gente fez assim, até... Pois é, primeiro você já olha assim e fala, cara, com tudo que tá acontecendo no Brasil, com toda a boa vontade do PT de ir pra cima do crime mesmo, criminoso, assaltante, latrocínio, assassinato, né? Você vê assim, todo santo dia, o empenho de petista nessa pauta. Aí, como se tivesse pouca coisa, eles que também, né, são a favor da gente discutir, né, mais direitos humanos, todo aquele papo furado, vem com essa agora, ecocídio. Aí você olha pra isso e fala, pô, não, vocês devem estar de brincadeira, né? Isso aqui não pode ser sério. E aí eu olho pra essa situação como um todo, e aí eu fico pensando o seguinte. Primeiro, por que a Globo solta, né, com o Lauro Jardim, que é o porta-voz do mercado financeiro, que o Lewandowski quer fazer isso? O Lewandowski jamais ia fazer isso. O Lewandowski, assim, ele no máximo é marionete. Ele pode ter anos de experiência, mas me perdoa, essa pauta não nasceu na cabeça do Lewandowski. Isso não é a primeira vez que está sendo noticiado. Quem noticiou pela última vez foi a própria Globo, pelas mãos do Boulos e da turma do PSOL. E aí você fala, pô, peraí, que onda é essa? Então o projeto que era do Boulos, do PSOL, cai na mão agora do Lewandowski, para tentar avançar com a questão do ecocídio. E quando você vai traçando assim a linha do tempo, você está vendo que essa questão, o crime de ecocídio, né, a questão do ecocídio, ela tem uma data assim, muito bonitinha onde ela nasce. Ela nasce ali nos anos 70, na Estocolmo 72. Vai ter algum estudioso outro que vai falar que não, que em 1970 tiveram um grupo de professores que já falamos sobre isso, mas a palavra ecocídio ganha o mundo na boca do premier da Suécia, o sueco na época, esqueci o sobrenome dele, começa com a letra O e o sobrenome com a letra P, mas enfim, ele fala isso daí, coloca na mesa a questão do ecocídio. A Estocolmo 72 é o marco zero, toda a agenda verde, a tese na época era a poluição, a delegação brasileira na época, de frente do governo Lula, lutava pela soberania nacional, e aí eu olho essa situação toda e eu falo, poxa,
Uma agenda que claramente não é nacional, que claramente não foi o Lewandowski que fez, que claramente conta com o apoio do mercado financeiro, senão o Lauro Jardim não estava nessa insistência. E o ministro da Justiça, que deveria, eu acho que está muito mais preocupado com PCC, Comando Vermelho, latrocínio, roubo de celulares, está tentando avançar com esse tipo de agência. E aí eu te pergunto, né? Além do que você vê dessa situação, sei lá, a própria força da Credem nesse momento, se isso daí é uma pauta que dá para trazer para ser discutida, que seja também convocar o próprio ministro para saber se ele faz a mínima ideia do que ele está propondo, né, e os riscos que isso traz para o Brasil, assim, de norte a sul, inclusive tentando colocar mais uma amarra, né, no desenvolvimento através dessas questões ambientais. A falta total de noção desse governo. Agora, certamente que não foi ideia dele, né? Como você bem disse, criar o tipo penal do ecocídio, seja lá o que isso signifique. Agora, nós aprovamos recentemente uma convocação do ministro Lewandowski, que deve comparecer à Credem nas próximas semanas, e é a oportunidade que nós teremos, inclusive, para questioná-lo sobre isso. Não só sobre isso, mas sobre esse plano, ou esse projeto, essa PEC da segurança pública, que é um desastre. Outras comissões da Câmara já estão debatendo, mas nada impede a Credem de, por exemplo, debater a tal da PEC da segurança pública com o enfoque do crime transnacional e da segurança das fronteiras. Nós podemos fazer isso, assim como nós podemos também debater com ele, quando ele for presencialmente na comissão convocado, e nós já aprovamos a convocação, sobre o impacto do crime do ecocídio na soberania nacional brasileira, enfim, dar perspectiva para ele internacional de defesa da soberania nacional, para que ele explique para a gente o que seria esse tal desse crime ecocídio, o que eles efetivamente planejam em relação a isso. Eu acho que a gente tem tanta coisa concreta para debater no Brasil, principalmente quando se fala em segurança pública. Hoje eu estava conversando mais cedo, Kim, com um colega meu, e eu falava, olha, a insegurança do Brasil é algo que é mais democrático possível, porque o pobre sente, o rico sente, quem está no campo sente, quem está na cidade sente, todo mundo sente a insegurança pública. Eu cheguei em São Paulo mais cedo, a primeira coisa que o Uber falou, a hora que eu saí do aeroporto, entrei no carro, estava mexendo no celular, ele falou, se for mexer no celular, abaixa, para quem está passando de moto não vê que você está mexendo no celular. Então veja, ao ponto que a gente chega. Eu dentro do carro, mexendo no celular, e o motorista pedindo para eu abaixar, mexendo no celular assim meio que escondido, para que motos que passem no meio dos carros não vejam que eu estava mexendo no celular. Então, eu acho que tem tanta coisa concreta. Esses dias eu estava no plenário, no plenário aquela confusão, né? Daí tinha alguns deputados da esquerda ao meu lado, e eles discutiam, Trielli, os motivos pelos quais, na opinião deles, o Lula estava aumentando a sua rejeição e caindo a sua aprovação, né? E nenhum deles conseguiu. Um achava que era por conta de uma coisa, outro achava que era por conta de outra coisa, falava que era por conta das obras que não estão sendo bem comunicadas, sempre o problema da comunicação. O outro falava que era por conta da Rede Globo, que não estava falando, né? Ninguém falava efetivamente a realidade, que olha, o governo Lula não fala de problemas concretos, não melhorou a vida do cidadão. Se passaram 3 anos de governo e o cidadão que na campanha achou que fosse comer picanha e tomar cerveja, tá sem picanha, tá sem a cerveja, tá com a insegurança pública nas alturas, né? Essa é a realidade, estelionato eleitoral puro e simples. Então esse negócio de ecocídio é balela, é conversa para inglês ver. Eu duvido que o Congresso Nacional aprove um negócio. Bom, se bem que eu não duvido mais nada do Congresso Nacional, mas acho pouco provável que o Congresso Nacional aprove um negócio desse. Até pegando esse gancho aí, a tua percepção hoje do Congresso Nacional, existe assim, óbvio que não dá pra botar todo no mesmo balaio de gato, mas tu sente que hoje tem uma percepção um pouco melhor, né? Assim, o Centrão enxerga as coisas um pouco melhor, outros setores enxergam essas situações um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade, ou ainda é muito difícil de encontrar eco, né, esse tipo de crítica, esse tipo de cobrança, esse tipo de apoio aí no dia a dia de tua atividade parlamentar? Kim, o cenário que eu vejo é o seguinte, quando o Lula ganhou a eleição, os partidos de centro rapidamente aderiram ao governo, como é típico dos partidos de centro e faz parte do jogo. Não estou aqui criticando, muito menos elogiando, estou fazendo uma análise de cenário, né? Aderiram ao governo. Mas aderiram ao governo, supostamente aderiram ao governo. Por que eu falo supostamente aderiram?
Porque quando Lula montou seus ministérios e contemplou vários partidos, eu me lembro como se fosse ontem que os deputados do PT achavam naquele momento que fossem conseguir aprovar todas as pautas de costume, de moral que a esquerda defende, que agora sim o Lula estava fortalecido porque a democracia venceu, aquele discurso todo que nós ouvimos. Ocorre que os partidos de sempre aderiram ao governo por conta de uma posição pragmática, que é o governo de plantão. Os partidos de centro sempre fizeram parte de todos os governos, independente de qual governo seja. Então não existia um alinhamento ideológico, mas sim um alinhamento pragmático de pautas eventuais de governo. E não aderiram a essa pauta moral defendida pela esquerda e pelo PT. Pelo contrário, né, o respaldo que os partidos de centro deram ao governo Lula foi única e exclusivamente às chamadas pautas econômicas, né? Bom, que estão levando o Brasil ao caos econômico que a gente está vivendo, tudo bem, né? Então, os partidos de centro não aderiram ao governo do PT. Ocorre que, olha que cenário curioso que a gente está hoje, porque nós estamos há aproximadamente 1 ano da eleição, um pouco mais, né? Mas o período eleitoral, sim. Estamos há 1 ano do início do período eleitoral. E o que os parlamentares passam a perceber, ou não só a perceber, mas a trabalhar, né? O chamado instinto de autopreservação. Estão vendo as pesquisas do Lula em queda, não há nenhum sintoma de que isso possa melhorar, né? A aprovação do Lula cai enquanto a rejeição cresce, e os deputados já começam a perceber, já começam a trabalhar para suas respectivas reeleições. Então, os próprios deputados dos partidos de centro já não querem mais estarem vinculados ao governo Lula. Mesmo os deputados dos partidos que ainda têm ministérios, você veja, o União Progressista fez que é a união do União com o Brasil PP. com o PP. Né? Deram uma coletiva dizendo, não, vamos votar o aumento de imposto. E se você pegar a votação dos deputados do União Brasil e do PP, 60% deles já não votavam com o governo antes e vai continuar não votando agora. E a expectativa é que esses 60% de votos que eles não davam ao governo vai aumentar. Vai chegar aos 80% de votos contra o governo. Fazendo com que o próprio Lula, que pode ser tudo, mas eu acho que burro não é, apesar de muitas vezes parecer, né? O que ele fez? Nessa mini reforma ministerial que ele fez, ele contemplou única e exclusivamente a petezada raiz, né, para tentar pelo menos fidelizar os seus, porque ele sabe que os partidos de centro, há 1 ano da eleição, não estarão com ele no período eleitoral. Né? Então, isso que eu tenho ouvido dos deputados do centro, o governo tenta frequentemente chantagear o Congresso Nacional com o pagamento das emendas, sejam das emendas impositivas ou das emendas secretas, porque esse governo sim que criou as emendas secretas, potencializou, aliás, mas não serve mais. O Congresso Nacional mesmo, tendo recebido o recado do governo que se a gente derrubasse o decreto do IOF, não teria dinheiro para pagar as emendas, nós aprovamos essa semana o requerimento de urgência para derrubar o aumento do IOF. Porque não existe mais clima nem confiança dos deputados dos partidos de centro com esse governo. Olha aí. Vai lá, Arthur. Então, eu queria pegar essa parte até dos aumentos de impostos mesmo. Eu acho até engraçado o União progressista aí, né? Dos caras falando que não vão votar mais ou menos de imposto, porque não tem mais como, Mas né, onde, Felipe? né? Mas depois que já passou que era viável e o que dava para fazer, não dava para fazer, o que é totalmente louco, né? Agora, como é que vocês estão vendo a questão do orçamento que está sendo discutido, inclusive, com a previsão de que em 2027 o Brasil não consiga nem cumprir o mínimo, né? O piso das questões de gastos obrigatórios. Como é que o Congresso está vendo isso? Porque, ao mesmo tempo, me parece que o Congresso, o fato de não aumentar mais imposto, mas teve agora, por exemplo, o aumento do fundo eleitoral, né? Então, você tem alguns problemas aí que parece também que, de vez em quando, o Congresso vive em outro mundo, tá achando que as coisas não chegam lá e não sei onde está a cabeça do pessoal, assim, parece que realmente estão em outro mundo, não é só o Congresso. No mesmo dia, quer dizer, você vê a combinação como é perversa com o povo, né? Você tem no mesmo dia o STF dizendo que vai dar uma despesa pequena, mas é uma despesa ruim, essa que é a realidade, né? Mesmo que seja pequena, do ponto de vista do orçamento da União, é desnecessária, portanto não precisava ter. Mas o STF dizendo que vai ter segurança vitalícia para os membros da corte, né, aprovando
uma segurança vitalícia. Seria ótimo que a gente pudesse fazer isso para todo brasileiro, né? Já que a gente discutiu segurança pública, mas o cara tem segurança vitalícia para os membros da corte, mesmo depois de sair da corte. Você tem um Congresso votando o fundão e você tem ao mesmo tempo dizendo, não dá mais para aumentar imposto. E o orçamento da União, daqui a pouco a gente não consegue cumprir o mínimo, o Estado pode parar, também é gastança que está sendo feito. Como é que você sente o clima hoje? Que os caras estão alienados mesmo, ninguém tá percebendo, tá achando que vai vir uma solução mágica, ou estão esperando o seguinte, joga essa bomba para frente e vendo o que dá, entendeu? O famoso, vai que o cavalo fala, né? Arthur, eu acho que é um somatório de fatores, né? O primeiro deles é a percepção de que o próprio governo não controla os seus próprios gastos. Esse é o primeiro ponto. Então, se o próprio governo federal, que é quem deveria fazer uma reforma administrativa, controlar os gastos, se o próprio governo federal, que é o executor do orçamento público, não o faz, eu acho que isso gera uma onda também de crescente de gastos públicos nos outros poderes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o parlamento, de fato, avançou no orçamento público, principalmente desde o presidente Temer. Com o presidente Bolsonaro, nós votamos a impositividade das emendas, acabando com a chantagem que os governos executivos faziam ao parlamento. Então, hoje, todos os deputados, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita, têm as chamadas emendas impositivas, que é uma parcela do orçamento para que você faça indicações para os municípios da sua base, para obras variadas, posto de saúde, escola, rodovia, creche, enfim. E esse é um processo que, no meu ponto de vista, ele é irreversível. A partir do momento em que você concede algo a um poder, dificilmente isso consegue retroagir aquilo que era. Houve até aquela tentativa do ministro Flávio Dino, que, na minha modesta opinião, a decisão do ministro Flávio Dino estava 100% correta em buscar mais transparência e rastreabilidade do recurso público, mas eu acho que é um processo irreversível. O parlamento vai, sim, cada vez mais controlar uma parcela do orçamento. Agora, o que ninguém discute em relação à questão do orçamento é que já passou da hora de nós rediscutirmos o orçamento público brasileiro. Na minha modesta opinião, eu acho que não faz, por exemplo, sentido nós termos índices fixos de gastos com saúde e com educação. Gente, nós temos um país de dimensões continentais. Aquilo que é necessidade no sul não necessariamente é no norte ou no nordeste. Eu pego pelo meu próprio estado, aquilo que o oeste do Paraná tem de dificuldade, eventualmente não é aquilo que no norte do Paraná tem. Então, você trazer na Constituição Federal índices mínimos de investimento na saúde, na educação, isso trava o orçamento público. Daí nós temos uma parcela grande de gasto do orçamento público com a previdência e funcionalismo público. Nós precisamos rediscutir isso. Então, a gente precisa rediscutir o orçamento público brasileiro. Veja, inúmeros países consideram nos seus orçamentos as reais necessidades. Veja, o mundo todo hoje tem investido cada vez mais nas suas forças armadas, principalmente por conta da segurança das fronteiras. O Brasil, o investimento nas forças armadas está caindo. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado e só a gente esteja certo. Então, se a gente não rediscutir o orçamento público brasileiro, a gente vai ficar sempre enxugando gelo e não resolvendo efetivamente o problema. Pegando o gancho aí nessa questão, eu escuto muito os embates e debates da esquerda em relação a esse tema. Em parte, eu entendo o que eles dizem, que ele fala o seguinte: se a gente derrubar o piso da saúde e da educação, derrubou e derrubou para sempre. Porque se você pega realmente assim, a história do Brasil, toda vez que se fala de ajuste fiscal, né, equilíbrio fiscal, é sempre cortando algum tipo de benefício, algum tipo de verba, que no final do dia, quer queira, quer não, vai cair na mão do povão. E aí, eu não acho que é impossível você discutir os pisos que o pessoal tanto coloca, eu acho que é de boa discutir. Então, assim, o problema que eu vejo é o seguinte: eu acho que para se discutir qualquer coisa, saúde, educação, ou até que seja um benefício fiscal ou qualquer coisa aí que, no final do dia, o principal beneficiário, ou pelo menos quem está sendo beneficiado, é o povão, eu acho que a classe política, ela primeiro tinha que começar com exemplo. Porque como é que a gente está vendo o que ele estava falando antes? O Supremo acaba de aprovar segurança vitalícia para eles. Então, assim, tem dinheiro para segurança vitalícia.
Os jatinhos da FAB é para cima e para baixo, levando a autoridade, sabe? Porque ele não pode usar voo de carreira. Salários acima do teto e do judiciário, assim, ficou uma coisa totalmente normal. Tem até alguns gráficos aí circulando do crescimento a partir de 2023. Então, eu também sei que não é esse valor que vai fazer com que o orçamento da União fique no azul. Não é só combatendo o alto salário do funcionalismo público acima do teto. Mas como chegar para o povão e falar, não, olha só, a gente vai cortar o seu mais uma vez antes de ir para cima das elites. Porque são as elites que comandam o Brasil. A gente vai cortar de você mais uma vez antes de olhar com lupa as renúncias fiscais, que muitas vezes vão para empresas que essa renúncia fiscal que ela acaba ganhando não tem nenhum tipo de tradução em um preço melhor para o povo, muitas vezes são oligopólios, você tem um certo até aumento no lucro, e o problema não é nem esse, é que quando você vai ver no final da linha quem são esses empresários, são aquelas típicas pessoas que o lucro que elas ganham, elas meio que reinvestem em marketing e em política, que no final do dia é a mesma coisa. O marketing, ela lota de propaganda, jornal, e não é nem para vender mais o produto dela, que muitas vezes é um monopólio, ela lota para a imprensa estar alinhada aos interesses dessa empresa e jamais trazer à tona, colocar em destaque temas, inclusive as renúncias fiscais que esse tipo de empresa recebe, e patrocinam aqueles eventos, aqueles fóruns, para ficar bem próximo da classe política, também do poder judiciário, e tá esse negócio aí que a gente vem observando no Brasil ao longo aí dos últimos anos, sabe? Assim, é um negócio que está cada vez mais absurdo, ao ponto da própria imprensa se questionar, pelo menos assim, né? Cara, vocês querem fazer esse tipo de reunião? Pelo menos faz no Brasil, porque discutir o Brasil em Londres, Nova York, Madrid, tá ficando muito feio, sabe? Então, sabe, como é que a gente chega para a população e fala, não, porque o grosso realmente não vai vir do autofuncionalismo, mas como a gente vai chegar para o povo e falar de ajuste fiscal sem ir para cima de quem realmente está mamando do Estado? Você está coberto de razão, concordo 100% contigo. Ocorre que o governo Lula justamente tem feito esse movimento que você está descrevendo, né? Ele protege as elites e coloca na bunda do pobre. Prometeu colocar o pobre no orçamento e o que no final das contas está acontecendo é tirando o orçamento do pobre. Pois é. Prometeu pro pobre que ia comer picanha e cerveja gelada, não é nem que a cerveja tá quente, é que não tem cerveja e não tem picanha. Né? Enquanto isso, o Haddad agradando a Faria Lima, agradando os banqueiros, fazendo o jogo dos banqueiros, o Banco Central aumentando a taxa de juros, certamente o Galípolo vai sair de lá, vai ganhar o título de melhor banqueiro central do mundo. Né? Então, olha, você está coberto de razão. Então é por isso que nós precisamos, de fato, Kim, em primeiro lugar, de uma rediscussão do orçamento público brasileiro. Quais são as receitas que nós temos? Vamos fazer uma nova reforma tributária, porque essa que vai começar a valer daqui a alguns anos é um desastre para o povo brasileiro. Se está ruim agora, vai ficar pior depois. Né? Quais outras formas de receitas que nós temos? Gente, o Brasil é um país riquíssimo, nós temos minérios estratégicos que nós podemos vender, se for do interesse brasileiro, para outros países. Mas que isso fique com o governo, que isso fique gerando riquezas para o Brasil. Né? Então a gente tem que discutir quais formas de receita que nós temos. De que forma que esse dinheiro, daí na parte das despesas, de que forma que a gente vai gastar. Então vamos rediscutir o orçamento público, vamos reduzir as chamadas mordomias, para dar exemplo, acho que vale, claro que vale. Né? Mas enquanto não houver essa discussão séria, é aquilo que eu falei, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente vai aprovar uma reforminha tributária, a gente vai aprovar uma reforma da Previdência, que a gente aprovou, só que o próximo governante vai ter que aprovar uma nova reforma da Previdência. A gente vai ficar enxugando gelo, enquanto isso o povo mais simples tendo que economizar no almoço para pagar a janta. Você estava falando isso aí, e eu fui até conferir aqui, que saiu uma notícia que a China descobriu terras raras no Brasil avaliadas em trilhões de dólares. E aí você está falando, a gente podia estar, aliás, tem a ver com o seu projeto das ONGs, né? A gente podia estar explorando isso para o nosso benefício, mas está lá os caras entrando no Brasil e explorando para eles, e isso não tem retorno nenhum, né? E é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É dinheiro que mudaria a vida do Brasil. Assim. Claro. Você veja, eu vi essa semana, eu acho que foi ontem, salvo engano, inclusive, a imprensa repercutindo que fizeram um leilão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é próximo ali, inclusive, da margem equatorial. Sim. Só que na margem equatorial o IBAMA não deixa.
na foz do Amazonas, eles fizeram, e só gringa explorando. Eu não vi um chiado da dona Marina Silva, do Ibama, estão todos quietos, né? O que isso vai gerar de riqueza para o Brasil? Vai gerar efetivamente riqueza? Né? Então, fazer uma concessão por fazer uma concessão, sem que haja, de fato, um benefício para o Brasil, qual a vantagem? Como diria minha falecida avó, que vantagem Maria leva? Né? Porque, inclusive, quando você explora o Brasil explorando coisas, você vai gerar uma indústria lá, uns serviços e coisas, né? Que também rodam a economia. É um absurdo. Quem tá na vez de quem? A gente já tá chegando aqui a uma hora de programa. Arthur? Então, eu vou pegar uma hora que você pegou aí, Felipe, porque esses são os assuntos que mais me estressam. Só quando for falar Felipe, chama de Trielli, tá? Porque a gente os dois Felipe, eu nunca sei de quem vocês estão falando. Não, tá bom. Então, vou falar a verdade. Mas eu ia falar que eu ia pegar uma onda. Então, Felipe Barros, eu vou pegar uma onda que o Felipe Trielli levantou, que é um dos assuntos que mais me estressa, que tem a questão das terras raras. Porque o Brasil hoje é o terceiro, acho que a terceira maior reserva de terras raras do mundo, e as terras raras acabam sendo basicamente totalmente estratégicas, absolutamente estratégicas, nesse modelo que o mundo resolveu adotar aí, né, pelo menos os ambientalistas, na questão da transição energética. Principalmente por causa da sua capacidade de produzir esses metais, né, de produzir energia, que eles chamam de energia verde. Só que o processo é muito danoso, né? Tem a ver até com mineração muito pesada. De qualquer forma, o Brasil tinha que estar usando isso de forma estratégica, né, para ele. E o que a gente tem visto nesse acordo, dos 36 acordos que a gente falou no início do programa, que a China assinou com o Brasil, que ainda não chegou no Congresso, mas, de forma geral, e tudo isso está ligado a questões que passam por você aí. Não que você tenha responsabilidade, né? Mas que a bola bate aí. É o projeto das ONGs, é o projeto do Fundo Soberano explorando o Brasil. Quer dizer, é uma série de empresas que estão vindo, cara, cercando o Brasil, estão explorando isso de uma forma que não é clara, né? Você vê o Teresa falou das terras raras, e a gente mesmo não consegue criar um mecanismo de desenvolvimento que o Brasil pudesse explorar isso e usar ao seu favor. Veja, a China usou isso ao seu favor agora, tem usado, por exemplo, nessa questão do Trump da tarifa, a única reação que a China conseguiu fazer real é falar o seguinte, cara, eu vou limitar o acesso então dos Estados Unidos a terras raras, produziu um problema generalizado, inclusive na Europa, para a fabricação de peças de carro e de defesa nacional, aviões, o F-35, óculos, laser, uma porção de coisa parou por causa do fornecimento de terras raras, né? E ela hoje em dia ela detém quase um monopólio, é a maior reserva do mundo, maior que o do Brasil, mas ela tem um monopólio de refino. Então, assim, como é que a gente, quando chega isso, né, a China anunciando, eu vou fazer ela achou no Brasil uma grande reserva de terras raras. Como é que isso chega no Congresso? Como é que a gente consegue... eu não estou falando do ponto de vista legislativo, não. Eu queria contar do ponto de vista político mesmo. Os caras não percebem essa discussão, não tem essa discussão, ninguém pega e fala, cara, a gente precisa ver isso aqui, porque é um assunto que está sendo discutido, eu acho que em todos os congressos no mundo, é um assunto que passou por uma questão geopolítica clara, houve uma sanção da China, os Estados Unidos ficou dependente, a Europa ficou dependente de terras raras, o Trump quer tomar a Groenlândia, exatamente porque ele precisa de terras raras, o Brasil tem esse potencial e a gente está parado, sentado nisso, não consegue tomar uma decisão estratégica, mas eu queria saber, até assim, como é que é a percepção dos deputados, não só da direita também, da direita e do Congresso. Se isso é sequer percebido, discutido, se é um ponto que é considerado importante, como é que você vê isso? Como é que é isso lá dentro? Arthur, é uma pauta que eu quero fomentar, porque a última vez que nós tivemos essa discussão séria no Congresso Nacional foi naquele momento que o presidente Bolsonaro foi à Rússia pedir fertilizantes por conta do agronegócio brasileiro. E aí, naquele exato momento, inclusive, eu era o presidente da comissão especial que debateu o novo Código de Mineração, e nós aprovamos o novo Código de Mineração, e naquele contexto nós debatíamos justamente instrumentos legislativos, do Poder Executivo, melhor dizendo, para que o governo possa ter, em momentos específicos, um maior controle sobre os seus ativos estratégicos. Porque, veja, qual era a temática
o pano de fundo que nós debatíamos sobre isso naquele momento? O Brasil tem áreas enormes de potássio, né, que é fundamental para o agronegócio, para a produção de fertilizantes. Ocorre que boa parte dessas reservas de potássio que o Brasil tem, que não estão sendo exploradas, estão em áreas que estão sendo exploradas pela Vale e na Petrobras. Ocorre que a Vale e a Petrobras não tinham, pelo menos até aquele presente momento, não sei hoje, estou falando com base naquilo que nós discutimos naquele momento, não tinham interesse nenhum em explorar o potássio. Só que, ao mesmo tempo, como eles já estavam explorando outros minérios nessas mesmas áreas, eles não permitiam que nenhuma outra empresa fosse explorar potássio naquelas áreas. Então, a gente debateu isso em algumas audiências públicas, porque me parece ser um contrassenso. Se o Brasil tem grandes reservas de potássio que estão sob, em tese, exploração, mas que não estão sendo explorados de determinada empresa, se essa empresa não está explorando, e se é uma situação emergencial que o Brasil está precisando, ora, a gente tem que explorar, né? Ou a gente vai deixar lá de baixo, fazendo com que o Brasil tenha que ir para o mundo todo pedir para outros países aquilo que nós temos aqui. Então, naquele momento, nós debatíamos sobre isso. Mas eu não vejo hoje, nem na Comissão de Minas e Energia, que eu já fiz parte, a discussão real dos potenciais que o Brasil tem nos ativos estratégicos brasileiros, né? Que também é um assunto da Credem, e que a gente já tem feito algumas audiências públicas sobre isso, e eu quero sair esse ano com um dos legados da Credem, um projeto de lei aprovado que verse sobre ativos estratégicos brasileiros. Muito bem. Quem quer fazer mais uma pergunta aí? Pra gente não... Não, só vou mesmo aqui falar que esse final que o Felipe acaba de dizer, né, suas últimas palavras, ativos estratégicos brasileiros, ele tá aí comprando briga com grande parte aí da direita brasileira, os nossos amigos liberais estão aí revoltados com a possibilidade do Estado brasileiro ser dono de alguma coisa. Aí eles mesmos têm que vender tudo, entregar na mão da BTG, da JBS, ou da BlackRock, ou quem sabe até da China. Só não pode ficar na mão do Estado, porque o Estado é mau. Bom é o BTG, bom é a JBS. Então, se prepare aí para ser atacado, né? Já foi meses atrás. Se prepare aí para ter que aturar não só Ongueiro, petista, mas também nossos amigos liberais. A gente tem que chamar algum desses liberais para ir debater lá na Credem, viu, Kim? Porque os liberais, seja por má fé, seja por não compreender o contexto geopolítico, esquecem uma das premissas da política, que é algo chamado realidade. Nós não podemos fugir da realidade. Então, em tese, vamos falar em tese, você privatizar para os liberais é sempre algo muito legal, muito bonito. E também acho que, por exemplo, como nós já tivemos no Brasil, o Estado ser dono de uma empresa que faz preservativo não faz sentido nenhum. Não, mas a gente está falando de ativo estratégico brasileiro, né? E não de preservativo. Mas hoje nesse governo até faz. Faz sentido. O povo tá precisando. Tem no Twitter, que é o sanguessuga do trabalho do David Agape, que ele botou assim, ele suga o Agape, né? Aí ele falando que a coisa mais importante que existe é comida, não tem nada mais estratégico. Você agora quer a comida Brás? Assim, o cara não consegue entender que Meu comida Deus é um negócio que, sabe, as pessoas produzem assim, ao redor de todo o Brasil. Realmente existe uma competitividade sem igual. O custo para você começar qualquer fazendinha de alface, tomate é Ele não consegue entender a correlação disso, por exemplo, a exploração do petróleo. Ele não consegue, ele acha que é a mesma coisa. Ou então, por exemplo, o setor de energia elétrica. É a mesma coisa. Naquela minha discussão com os liberais, na primeira vez, você lembra que teve algum comentário, que eu acho que você até comentou no teu programa aqui, no teu programa diário, o cara fez uma correlação dessa. Pô, mas o que são ativos estratégicos para o Estado não necessariamente são para o cidadão. Eu falei, meu filho, se a gente fala de aspas, nós estamos falando de construção civil. Se a gente fala de potássio, nós estamos falando do agronegócio, que é comida na tua mesa. Né? Então, como eu estava falando,
em tese, privatizar coisas que não sejam essenciais é positivo. Ok, Uhum. Agora, veja, nós vamos vender ativos estratégicos brasileiros ou empresas que podem fazer uso de ativos estratégicos brasileiros, só que quem está comprando no mundo todo? É a China que está comprando, A BlackRock, são que nem você falou. os campeões nacionais, a BlackRock. Então, eles simplesmente ignoram isso em nome de um conceito abstrato que se chama livre mercado. Eficiência, aumentar a eficiência. Aí eles estavam falando o quê? Como defender a Petrobras com a gasolina a R$7? Aí na cabeça dos caras, se você... Petróleo é uma commodity internacional, né? E eles não conseguem compreender que o problema da gasolina está muito mais relacionado à paridade internacional de preços do que está na mão da Petrobras. Eles não conseguem entender isso. Eles não entendem que uma vez que você realmente vende, aí não tem mais nenhuma razão para não estar 100% acoplado ao preço internacional. Porque o cara fala, irmão, se eu não vender para vocês, eu vendo internacionalmente. O preço é global. A única forma de você contornar isso é realmente através da Petrobras. Porque por ser uma empresa do Estado, e aí você poderia apontar a questão da responsabilidade social da empresa, a Petrobras vendeu petróleo com preços brasileiros. O que é o preço brasileiro? O custo para extrair petróleo no Brasil não é o mesmo custo para extrair petróleo, sei lá, nos Estados Unidos, não mesmo na Noruega, a questão trabalhista, né, como todos salários, né, mão de obra, serviços, leis ambientais, tudo é diferente. O custo é diferente. Só que qual o grande problema disso? A Petrobras não é autossuficiente em tudo. Não é autossuficiente de tudo que precisa de diesel, tudo que precisa de gasolina. Então, se você ainda tem que importar alguma parte, você vai fazer o quê? Como é que a Petrobras vende, sei lá, R$4, mas o cara para importar tem que vender de 6? Como é que o cara vai comprar, correndo o risco de não vender nunca essa gasolina? Então, assim, são questões mais profundas que ninguém quer colocar na mesa. E aí eles olham para a situação, você vê tudo que está acontecendo no Brasil. Aí a ideia dele é porque vai baratear de preço. Aí você vê o que aconteceu. Privatizaram as termoelétricas do Amazonas. Aí o que é que o governo fez? Medida provisória. O Brasil todo vai pagar porque ela é deficitária, por questão do gato, etc, tudo mais. Quem foi que comprou? A JBS. O braço deles de energia, que é a Amba Energia. Então, assim, a ideia de, não, a gente vai comprar que o preço vai baratear ou aumenta a eficiência. Não teve isso. Você está dando dinheiro no final do dia para a JBS. Você realmente está dando dinheiro porque a conta de luz vai aumentar. Olha que bacana, né? Aconteceu tudo o oposto que vocês falaram. Vai aumentar o preço da energia, vai para a mão da JBS, que quem será, né, os políticos que a JBS vai apoiar? Será que a JBS ela é favorável ao Estado Democrático de Direito vigente neste país hoje, né, o Poder Judiciário? Aí quem tá querendo comprar agora Guarulhos é o BTG. Vamos lá, grande André Esteves, vai lá, dá na mão do André Esteves. Assim, são coisas que, é o que você tá falando, o pessoal não consegue ter um pé na realidade. Vive no mundo de sonhos. Que não, a máxima eficiência, os preços vão baixar e minha vida vai ficar melhor. Mesmo tudo mostrando que vai acontecer o oposto. Ok, eu falei no programa eles hoje... ignoram. Eles simplesmente, como eu estava dizendo, ignoram, seja por má fé ou por desconhecimento, que no mundo todo a economia e a proteção dos ativos estratégicos de cada país é um instrumento de uma arma política. É uma arma política. O que o Trump fez? Taxou todo mundo para proteger o próprio emprego dos norte-americanos. Aqui o que nós estamos fazendo? A gente está dando nossas hidrelétricas, nossas rodovias, estamos dando no nosso setor energético, as nossas fazendas, estamos vendendo aí, mundo afora. A hora que o Brasil precisar, esqueça. Eu estava falando Trump que... lá, só para completar, Trump lá taxou para proteger o setor produtivo deles. Exatamente. Isso. No Brasil, os liberais apoiaram a taxação para proteger o varejo. Ou seja, você não está produzindo nada. Você só quer que exista, você quer proteger o intermediário. Nos Estados Unidos, quer proteger emprego e a indústria. No Brasil, se protege o intermediário. Um dos grandes defensores disso aí foi o Rafael Ferri, o grande Rafael Ferri lá, né? Entrou em campo, agora ele nega aquele amigo pessoal do Alckmin, não tem nenhuma relação, mas estava lá fazendo campanha, eu vou pedir pro Arthur Lira. Aí você fala, cara, como é que funciona uma coisa dessa? Eu entendo você querer colocar algum protecionismo, mas coloca protecionismo em cima de produtos que o Brasil produz. Indústria, lógico. Qual a lógica de colocar taxa para importar celular, importar processador?
sabe? Equipamentos assim, utilitários diversos, periféricos para computadores. O Brasil não produz. Computador é ferramenta de trabalho, aumentar a produtividade. Celular, idem. Câmeras, idem. Equipamentos eletrônicos, idem. O Brasil não produz. Mas tem que ter um intermediário, né? Porque senão a Magazine Luiza vai quebrar. Na Casa do Bahia vai quebrar. Vai todo mundo quebrar, né? Coitado desse pessoal. Olha, meu Deus, o intermediário vai sofrer. Sabe, é surreal o tipo de discussão que acontece nesse país. Eu estava falando da Petrobras no programa hoje, que é justamente isso, né? A Petrobras, eles falam, não, é um problema porque é um cabide de emprego. É o mesmo cara que falou que tanto faz o Bolsonaro ou o Lula. Sendo que o Bolsonaro conseguiu fazer a empresa dar lucro. Então, assim, não é. O problema é quem está por trás. Se você está apoiando, tanto faz um ou outro, e um dá lucro e o outro dá prejuízo, tá quase parecendo que você prefere que dê prejuízo para você poder vender. Então, o Correio. Exato, é a mesma coisa. Correios. O Bolsonaro entregou o Correio superavitário. Hoje está devendo até a folha de pagamento. E aí, quando você fala em Comidobras, como se fosse um negócio absurdo, parece absurdo, mas se você for ver a China, ela tá com os silos lá lotados de comida. É estratégico mesmo. Então, tudo bem, não vai ter a Alimentobras, mas a gente tem que ter, por exemplo, um estoque de grão, um estoque de alimentos que a gente não tem. Será que o cara que falou isso conhece a Embrapa? Pois é. Então, eu não sei, ele disse que ele é biólogo, mas eu não sei. Eu só sei que ele é um sanguessuga do trabalho do Ágape. Ok. Muito bem, minha gente. Eu vou deixar então para o meu xará finalizar aí, que a gente já está bastante tempo aqui, a não ser que algum de vocês queira falar alguma coisa que precisa falar hoje, não tem jeito. Arthur, não. Tá tudo bem com você? Não, tô bem, por mim tá ótimo, Então, já vou até pegar minha chupeta, o gorro, e agora eu vou voltar pra caminha. Boa. E você, Kim, tudo certo aí? Tudo certo. Então, beleza. Filipão, manda a bala aí, dá o seu recado final aí pra gente, pros nossos ouvintes. Eu também já vou deixar você por último hoje, já vou dar um abraço pra vocês. Não deixem de compartilhar, de dar like, de assistir os nossos programas, as nossas entrevistas, Puxando Fio, enfim. E, Filipão, fecha aí pra nós. Não, obrigado mais uma vez, Trielli, Arthur, Kim, pela oportunidade de falar com vocês, acompanhar as próximas semanas aí da Comissão de Relações Exteriores, tanto com a pauta da segurança de fronteiras e combate ao crime transnacional, quanto um pouco mais para frente do PL das ONGs. E ressaltar mais uma vez que tudo isso que a gente está fazendo na Credem só foi possível porque comissões é verdade. têm o seu valor e importam. Muito bem. Muito obrigado, então, a todos. Até o próximo Puxando Fio. Eu não sei onde é que está a câmera mais, já a essa altura do campeonato, 4 programas na sequência. Enfim, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.